Pessoal, terminamos a nossa sessão 1. Vamos entrar aqui na sessão 2, sobre desenvolvimento imobiliário do projeto à entrega. Nossa primeira aula dessa sessão, nós vamos tratar sobre o que é desenvolvimento imobiliário e como ele se diferencia da construção pura, ok? Então, provavelmente, vocês já ouviram muita gente dizendo por aí que é desenvolvedor imobiliário, mas na verdade são construtores. Então, a gente vai dar aquela separada mesmo para vocês entenderem em essência qual que é a principal diferença, tá bom? O construtor puro, ele é aquele cara que atua como prestador de serviço. Ele assume a responsabilidade técnica da obra, mas não de resultado de venda, tá? Um erro comum, né? Você confundir obra grande com desenvolvimento. Você pode construir um maior projeto, né, ali, mas se você não foi você que pensou o produto, ou captou o investidor, bancou o risco, você é construtor, você ainda não é um desenvolvedor, tá bom? O desenvolvedor imobiliário, como que ele vai atuar? Ele é o empreendedor por trás do produto, né? É ele quem vai decidir o terreno, o conceito, o padrão do projeto, a estratégia de vendas, né? Ele que vai contratar construtores como parceiros, mas o negócio é dele, né? Então tem todas essas diferenças. Então o construtor fica com 10%, o desenvolvedor vai ficar com 37%, por exemplo, só para vocês entenderem ali, né, uma margem. Diferença-chave do dia a dia, né? O construtor, em relação a risco, ele tem baixo risco. Qual que é o risco dele? É a obra, construir, né? Já o desenvolvedor vai ter um alto risco, porque ele tem a obra que ele contratou, a pessoa tem que fazer, né? A consultora tem que fazer, a venda, e ele tem o mercado também. Em contrapartida, o lucro ali do construtor vai estar na casa de 10 a 15%. Já a margem de lucro do desenvolvedor vai estar entre 25 a 40, dependendo até mais. Se você ganhar sobre margem de VGV, né? Tiver ali, ó, depois que o sobressalente, eu vou ter um percentual em cima disso, né? Se for mais do que a expectativa, então você pode não travar seu ganho. Você pode ter uma a mais sabendo que vai fazer um trabalho bem feito e querer lucrar com esse trabalho bem feito, tá? Então, a construtora, ela é que faz o condomínio e recebe só pelo metro quadrado construído mesmo, né? E o desenvolvedor é o cara que idealizou, né? Esse condomínio que foi construído, esse loteamento que foi construído, tudo, né? E vai vender cada unidade e vai ali multiplicar o retorno dele, né? E tem os bastidores que quase ninguém fala, mas muitos construtores quebram tentando virar ali desenvolvedores sem saber estruturar incorporação. Desenvolvedor não precisa ter construtora própria, tá? Ele terceiriza esse serviço e pode focar ali no negócio. Pode ter também a construtora própria, né? Não é algo ruim, é bom, mas não necessariamente, tá? Então, o construtor, ele pode ser um parceiro estratégico, mas nunca é ele quem vai levar ali a maior parte do lucro, entendeu? Né? Erro comum, achar que basta construir barato para gerar lucro, né? Não, né? Depois você vai ter ali estoque encalhado, por exemplo. Assumir risco de mercado sem ter o EVTE ou sem entender demanda. Resultado, né, que vocês vão ter aí é prejuízo mesmo com obra de qualidade. E um outro erro, não separar a empresa de construção da empresa de desenvolvimento. Gera uma confusão financeira. Você tem que saber o que é empresa de construção e o que é empresa de desenvolvimento, certo? Então, o construtor, pessoal, quem vai executar ali. O desenvolvedor cria riqueza. Essa é a grande diferença. E é por isso que daqui para frente nós vamos pensar como desenvolvedores. Quem escolhe o terreno, quem define o produto, estrutura o financiamento e entrega o resultado, e não é a consultora, é você, o desenvolvedor. Combinado? Finalizamos nossa aula. Eu aguardo vocês na nossa próxima. Quando vocês entram no jogo do desenvolvimento imobiliário, precisam tomar uma decisão estratégica logo no início. Vocês vão construir ali para vender ou vocês vão construir para gerar renda? Cada modelo tem risco, margem e prazos completamente diferentes. Hoje, nessa nossa aula, nós vamos aprender sobre os bastidores de como funciona cada um com os números reais
para que vocês possam aí tomar as decisões de vocês e verem o que faz mais sentido para o seu perfil e para o seu projeto. Combinado? Vamos começar? Modelo 1, construir para vender. Como que funciona esse tal do construir para vender? Desenvolvedor compra terreno, aprova projeto, constrói e vende as unidades, lotes ou seu objeto, né? O lucro vem da diferença entre o custo total do empreendimento e o VGV. O que é esse VGV? Valor geral de vendas. Vamos pegar um exemplo prático? Tem um terreno de 5 milhões. O custo de obra ficou 18 milhões. Custos indiretos, projeto, taxa, marketing, juros, ficou 4, né? Seu custo total, se eu somar aí, vai dar 27 milhões, ok? Qual que é o VGV? 40 milhões. Qual que é seu lucro líquido? 13 milhões, que vai dar aproximadamente 32%. Geração de caixa rápido, 3 a 5 anos, né? Alta liquidez se o produto tem demanda, isso são os pontos fortes, né? Risco, vai depender do ritmo de venda. Ciclo econômico ali para travar estoque. Erro, né? Lançar sem entender demanda, estoque encalhado e custo financeiro correndo margem. Então, para esse modelo de construir para vender, você vê que você tem que se atentar às custas, né? Tem que ter uma velocidade de venda, para isso você precisa ter um planejamento ali de mercado mesmo, para conseguir eliminar o seu estoque da forma correta, né? E com isso você vai ter o seu lucro líquido, que é tirando o VGV de vendas menos as custas ali que você teve durante todo o processo, ok? E lembrando o tempo, né? Você vai ter um tempo aí de 3 a 5 anos, desde para fazer toda a parte burocrática até a execução da sua obra em si, né? E também fazer as vendas, combinado? Então, sua liquidez é uma liquidez muito boa e seu produto, ele é um produto sob demanda, certo? No modelo 2, onde você constrói para gerar renda, o desenvolvedor ele não constrói para vender, mas para alugar, né? Vamos supor que é ali ele vai fazer um comercial, um residencial, um logístico, né? Então o retorno vem do fluxo de aluguel e da valorização do imóvel. Então ele vai ter a custa ali do terreno, ele vai ter a custa da construção, né? Então ele vai somar ali o terreno mais a construção e vai fazer ali a receita anual de aluguel, né? E aí ele vai ter um payback aí de mais ou menos 7 anos. O valor de venda do ativo após 10 anos, né? Para ele poder ter ali o capital em cima da valorização do patrimônio, né? Porque nesse caso, quando ele não vende, a valorização do patrimônio continua sendo dele, concorda? Ele vai rentabilizar durante o tempo e o patrimônio dele vai ficar ali valorizando. Então, ele entra ali na conta dele também. Pontos fortes: renda recorrente e previsível, né? É o tal do capital previsível. E é um ativo que se valoriza no longo do prazo, certo? Risco: ciclo de retorno mais longo, né? Você não vai ter ali um capital de entrada de venda, a gente está falando de rentabilização, então é um percentual bem menor, né? Um ativo se valoriza no longo prazo, também você vai ficar ali esperando o ciclo de valorização, que vai depender muito da região em que você está fazendo seu projeto, né? Um erro: achar que aluguel sempre cobre financiamento, né? Se a taxa de vacância sobe, o caixa pode quebrar. Então, nem sempre, né? Às vezes você vai ter que aportar ou você vai ter que complementar também, tá bom? Fazendo um comparativo rápido aqui. Fluxo de caixa, vamos começar pelo fluxo de caixa. Vender é um fluxo de caixa rápido. A renda é um fluxo de caixa longo, né? Um retorno ali mais passivo mesmo. O lucro líquido. Se vocês venderem, o lucro líquido em cima do VGV vai estar na casa de 25% até 40%. Depende do porte, né, que vocês estão lançando, se é pequeno, médio, grande. E a renda, no caso do aluguel, né, se for fazer a renda passiva, vai ser de 8% a 12% ao ano, com valorização futura, né? Você vai pegar a valorização futura do bem para ti. O risco, no caso de venda, é o estoque encalhar, porque você precisa vender para ganhar dinheiro, não tem outro jeito, né? No caso da renda, o risco é a vacância, o risco é a inadimplência, né? Você tem que colocar lá no bico da caneta também que o estrago do seu patrimônio, a manutenção, isso tudo tem que vir, né?
Perfil ideal, para quem está em dúvida, qual que eu faço, né? O cara da venda é aquele empreendedor que ele quer girar o capital dele. Se você quer girar seu capital, é vender, né? E o da renda é aquele investidor que busca renda passiva e patrimônio. Ele quer continuar com o patrimônio, quer segurar ali e quer ficar ali naquela renda passiva mesmo. Se tiver que complementar, ele complementa, né? Se tiver que fazer algum ajuste, ele faz. Então, só para vocês entenderem. E tem ainda, né, o híbrido, que é vender e manter parte do ativo. Eu posso fazer os dois? Pode, né? Porque se eu vendo, eu consigo fazer ali um capital de giro mais rápido, né? E se eu fico com uma parte sem vender, eu consigo ter ali a valorização do meu patrimônio mais tempo, né? Ser minha, e ter ali um fluxo de caixa previsível todo mês eu recebendo, né? Então, qual que seria, por exemplo, uma estratégia usada por grandes players, né? Vende 70%, mantém 30% para renda, tá? Então, supondo que vocês fizeram aí 200, 70%, 200 lotes, né? E vão construir alguma coisa, vende 230 para fazer a renda passiva de vocês, né? Esse modelo ele vai proteger contra o risco, né, de uma vacância total e vai manter geração de caixa. É um modelo muito bom, tá? Então, pessoal, construir para vender ou para gerar renda não tem certo ou errado, vai depender do perfil, vai depender da região, vai depender do que você busca, né? São estratégias diferentes. O que define de fato é você, né? A sua vocação, a vocação do terreno também, ela grita muito. Às vezes você quer fazer de um jeito, mas a vocação do terreno é outra, então você tem que seguir a vocação do terreno, né? Além do seu objetivo. O profissional, ele entende que pode até combinar também os dois modelos e criar ali uma riqueza no curto e no longo prazo ao mesmo tempo. Entendidos, pessoal? Vamos encerrar essa aula e aguardo vocês na próxima. Bem-vindos! Hoje a gente vai falar de uma das partes mais críticas de qualquer desenvolvimento imobiliário, a aprovação do empreendimento. É aqui que muita gente se perde, perde tempo, perde dinheiro e até desiste do projeto. Mas você vai sair dessa aula entendendo quem são os órgãos envolvidos, o que cada um exige, quanto tempo demora, quanto custa e o mais importante, como evitar os erros que travam o processo. Vamos juntos? Vamos começar pela prefeitura, a parte de urbanismo e obras. Quando que entra? Sempre. É o eixo da aprovação. Projeto arquitetônico, urbanístico, alvará, habites, ok? Vamos falar sobre a linha do processo. Primeiro, você vai fazer a consulta prévia, que é a certidão de diretrizes. Zoneamento, gabarito, CA, TO, recurso. Prazo típico, minha gente, varia, de 15 a 45 dias. Quais que são os documentos de requerimento, levantamento, plano altimétrico georreferenciado, matrícula, CCIR, croquis de implantação, ART, RRT do responsável, ok? Passada a parte da consulta prévia e certidão de diretrizes, a gente vai para projeto de aprovação. Vai ser o arquitetônico mais memoriais. Quais que são os prazos? De 30 a 90 dias. Quem for da capital, fica atento. Na capital demora-se mais, é de 90 a 180 dias, tá bom? Quais que são os documentos? Plantas assinadas, memorial descritivo, quadro de áreas, cálculo de vagas, acessibilidade de acordo com a NBR 9050, ART, RRT, né? Anuências, meio-fio, rebaixo, acessos à via, diretrizes de saneamento, energia, né? E vão ter ali as taxas também. Vão ser análise mais expedição. Uma faixa comum é entre 0,5% a 1,5% do custo da obra ou valor por metro quadrado, de acordo com o seu município, certo? Depois a gente vai para alvará de construção. Quais são os prazos médios? De 7 a 20 dias para aprovação, né? Após a aprovação. Uma dica: já protocolo alvará de terraplanagem. Em alguns municípios tem como correr paralelo, tá? Então, olha lá, se tiver
já fazem esse protocolo. E depois da aprovação vai de 7 a 20 dias para emitir o alvará de construção. Vistorias e habites, o auto de conclusão. Prazo típico de 10 a 30 dias. Vai exigir a VCB dos bombeiros e, quando aplicável, pareceres e vigilância. Certo? Taxas. Expedição do habites. Erro que mais reprovam. Divergências entre plantas, arquitetônico versus o legal, não atendimentos a recursos, CA, TO, altura, vagas, falhas de acessibilidade, isso é demais, viu? Rampa, corrimão, sanitário PCD, ausência ou erro em ART, RRT do responsável, isso também acontece muito. Quadro de áreas inconsistente com memoriais, diretrizes vencidas, vigência, né? A gente expira, então fiquem atentos a prazos. Anuência de concessionária não anexada, tem que estar lá, água, esgoto, energia, certo? Então, como que vocês vão fazer ali para destravar, playbook mesmo? Fazer uma pré-análise técnica com o servidor, com o atendente, leva quadro comparativo, exigência versus como atendemos, né? Responda às exigências com memorial de resposta numerado, uma prancha revisada com nuvem de revisão, fazer o faseamento mesmo, terraplanagem, estrutura pode andar em alvará parcial em alguns municípios, então já vai fazendo, né? E manter ali uma conta de e-mail institucional só para aprovação e protocole tudo com recibo, certo? Depois de falado aqui sobre a parte da prefeitura, isso tudo que a gente falou de prefeitura, urbanismo, obras, né? Varás, a gente vai para a vigilância sanitária, que é a parte municipal e estadual. Quando que entra, minha gente? Os empreendimentos com impacto sanitário. Piscina coletiva, academia, poço artesiano, cisterna, ETE, estação de tratamento, cozinhas industriais, atividades de saúde, food service. Em residenciais puros, normalmente valida reservatórios, destinação de resíduos e áreas de coleta, ok? O que vai entregar? Projeto hidrossanitário completo, água fria, quente, esgoto, ventilação, caixa de gordura, né? Detalhamento de reservatórios e memorial de limpeza, barra manutenção mesmo, laudos, portabilidade, quando poço, ART, RRT, PGR e SS se houver serviço de saúde. Plano de controle de pragas para área comuns, cozinha, certo? Em caso de serviço de saúde. Prazos e taxas. Para análise, de 15 a 45 dias. Para vistoria, de 5 a 15 dias. Taxas. Tabelas municipais vai ser fixas por atividade, certo? Validade. Alguns pareceres pedem renovação anual para atividades de risco. Então, não é dia eterno, não, dependendo. Erros clássicos. Misturar água pluvial com esgoto, subdimensionar caixa de gordura, coleta de resíduo, faltarem shafts de inspeção, ventilação, depois, né, você fazer manutenção, dificílimo. Piscina sem casa de máquina adequada, drenos de fundo, né, ETS sem manual de operação e responsável técnico. Dica: protocole a vigilância em paralelo à prefeitura após o arquitetônico consolidado e antes da contratação definitiva das instalações. Isso evita trabalho caro, certo? Terminada essa parte, a gente vai para o Corpo de Bombeiros. O que é esse tal de Corpo de Bombeiros? É o PPCI, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio. O nome vai variar de acordo com o estado, tá? O AVCB e CLCB, autocertificados. Quais que são as etapas? Classificação da ocupação e da altura e área. Vai definir exigências. É aí que você vai saber. Projeto de incêndio com RT e RRT. Hidrantes, sprinklers, extintores, sinalização, iluminação de emergência, rotas, escadas, para-raios, alarme, né? As análises do projeto vão demorar de 30 a 60 dias. Execução conforme projeto aprovado. Vistoria e AVCB, CLCB, de 7 a 20 dias. A BITS vai depender do AVCB, certo? Os erros que reprovam.
rotas de fuga subdimensionadas, largura, descarga, né? Distância máxima de percurso excedida, sem compartimentação, hidrantes, sprinklers mal setorizados ou sem pressão, vazão, pressurização de escadas mal executadas, porta-corta-fogo sem NBR, enclausuramento, sinalização e iluminação fora de norma, projeto de incêndio desencontrado do arquitetônico, né? Os dutos, shafts, rebaixos. Então, vai aí para vocês uma dica de ouro. Contrata um projetista de incêndio junto com o arquitetônico ou um profissional que ele tenha, assim, muita vivência para não errar, tá? Fazer as reuniões de compatibilização, o arquitetônico, mais estrutural, mais o MEP, mais incêndio, antes de emitir IFC final, tá? E pedir a vistoria técnica prévia, isso é muito importante, quando o Estado permite, né? Mas se ele permitir, pede essa vistoria técnica prévia antes da vistoria final. E já, quando chegar lá, faz com que vocês não percam tanto tempo, tá? O que roda em paralelo e o que é sequencial, para dar um norte aí para a cabecinha de vocês. Em paralelo, projeto de incêndio e bombeiros em paralelo à aprovação municipal do arquitetônico, vigilância hidrossanitária, piscina, TE em paralelo após consolidar o layout, anuências de concessionárias, água, esgoto, energia já correndo, beleza? Sequencial. A BIT só sai depois do AVCB e, quando aplicável, parecer final da vigilância. A alvará de construção depende da aprovação do projeto na prefeitura, tá? Esse depende um do outro. Prazos e custos, aí para vocês darem uma planejada. Aviso já, vai variar de cidade e de estado, tá bom? Prefeitura, uma análise mais alvará. Vai ser de 45 a 150 dias. E o custo da obra ou taxa por metro, o custo da obra vai variar ali de 0,5% a 1%, a 1,5%, né? Em relação ao custo da obra, ou taxa por metro quadrado do município. Bombeiro, projeto mais AVCB, de 40 a 80 dias. Taxa de análise mais vistoria, valores tabelados ali por área de risco, certo? Vigilância, de 20 a 60 dias. Taxas fixas por atividade, tem que olhar a tabelinha. Concessionárias, de 30 a 120 dias. Orçamentos e obras externas, elas podem estender prazo. Combinado? Dito isso, minha gente, vamos finalizar? Agora vocês já sabem o que realmente acontece na aprovação de um empreendimento, né? Prefeitura, vigilância, bombeiros, vocês já entenderam prazos, custos, erros comuns e estratégias que vão fazer ali toda a diferença no dia a dia de vocês, tá bom? Então, na próxima aula, vamos avançar ainda mais no universo do desenvolvimento imobiliário. E lembre-se, empreender não é para quem tem pressa, mas para quem tem estratégia. Te vejo na próxima. Pessoal, agora nós vamos entender a lei de incorporação a 4.591, lá de 64, de forma prática, ok? Vocês já devem ter ouvido falar da lei da incorporação, a famosa lei 4.591 de 64. É ela quem permite que você venda um apartamento na planta, financie uma obra e dê segurança a investidores e compradores, certo? Então, hoje, a gente vai entender como que ela funciona, quando aplicar, quais documentos exige, quanto custa e o que acontece se você não executá-lo, ok? E mais, a gente vai falar nessa aula também sobre mecanismos que protegem o incorporador e o comprador, como o patrimônio de afetação, a comissão de representantes, a SPE e a conta vinculada. Vamos juntos? Vamos começar falando o que é a lei da incorporação. Essa lei, pessoal, é a que regula o lançamento e a venda de unidades autônomas na planta. Então, ela vai dar segurança jurídica ao comprador e ao incorporador. Sem ela, o mercado de venda na planta simplesmente não existiria, certo? Quando que ela é obrigatória? Sempre que houver venda de unidades autônomas antes da obra estar pronta, ok?
Por exemplo, prédios, condomínios verticais ou horizontais com construção vinculada. Não é exigido em loteamentos puros. O que é isso? Quando você vende apenas o terreno sem promessa de edificação, entendeu? Se você promete uma casa pronta ali no loteamento, tem que ter. Se não, é tranquilo, não vai precisar. Ela não é obrigatória. Quais são os documentos exigidos? Título de propriedade ou promessa irrevogável do terreno, projeto aprovado pela prefeitura, memorial de incorporação, tem que ter ali a descrição completa do empreendimento, quadro de áreas, orçamento da obra, que é o CUB, né, por metro quadrado, cronograma físico-financeiro, declaração de idoneidade financeira do incorporador, certidões negativas. Que certidões são essas? INSS, Receita Federal, FGTS, Justiça do Trabalho, ok? Então, assim, montem um checklist completo com essas certidões antes de protocolar. Isso vai evitar exigências demoradas lá no cartório, ok? Já falando disso, vamos pensar em custos, prazos e riscos. Custos, minha gente, vai estar ali entre 30 a 80 mil, variando conforme o tamanho e a cidade, né? Prazo vai ser na casa de 30 a 90 dias para registrar a incorporação. Risco, né? Vender sem incorporação registrada é crime. Pode gerar nulidade das vendas, devolução de valores com correção e até ação criminal por estelionato. Não façam nada em desconformidade, dá problema grande. Vamos pensar agora no patrimônio de afetação, que é o da Lei 10.931, lá de 2004, recente. É um mecanismo que isola o empreendimento do restante do patrimônio da incorporação. Então, todo o dinheiro que entra de compradores ou mesmo dos investidores fica afetado àquela obra, não pode ser desviado. Se a empresa quebrar, aquele empreendimento não entra na falência. Então, minha gente, ative o patrimônio de afetação em projetos com investidores, obras longas ou mais de uma fase de entrega, porque é uma proteção que traz confiança e facilita também financiamento bancário, ok? Vamos falar sobre a comissão de representantes. A comissão de representantes é uma das figuras mais importantes da Lei 4.591, lá de 64, e uma das menos compreendidas. Ela aparece depois que 30% das unidades foram vendidas e é formada por compradores eleitos em assembleia, geralmente de 3 a 5 membros. Qual que é a função? Ela vai atuar como uma espécie de síndico da incorporação, fiscalizar o andamento da obra em nome de todos os adquirentes, ok? O que a comissão pode fazer? Ela pode fiscalizar o incorporador, pode e deve, né? Fiscalizar o incorporador, acompanhar obra, prazos e custos, solicitar balancetes, relatórios, cronogramas atualizados, convocar assembleias dos compradores, autorizar alterações relevantes no projeto, assumir a incorporação em caso de abandono da obra, contratando, por exemplo, nova construtora e concluindo o empreendimento. Então, pessoal, é muito importante a parte da comissão de representantes. Não ignore. Quando que é obrigatória? Ela é obrigatória por lei em empreendimentos que são construídos com recursos diretos dos compradores. Então, não tem financiamento bancário. Quando há financiamento ou patrimônio de afetação, a figura existe, mas o banco e agente fiduciário passam a exercer parte do papel de fiscalização, certo? Quais que são os erros mais comuns? Ignorar a eleição da comissão após 30% de vendas, não compartilhar informações ou relatórios com ela, fazer modificações no projeto sem aprovação formal da comissão. Mesmo quando a comissão ela não é exigida, em obras com financiamentos, por exemplo,
mantenham a transparência total. Envie ali boletins de obra, cronogramas e relatórios físicos e financeiros. Isso vai construir uma credibilidade, vai evitar litígios e fideliza o comprador, o ativo mais valioso de qualquer incorporador, certo? Dito isso, vamos para SPE, que é a sociedade de propósito específico, e conta vinculada, tá? A SPE, ela é uma empresa criada só para aquele empreendimento. Então, facilita a contabilidade, separa risco e traz clareza para investidores. A conta vinculada, muito usada em financiamentos da Caixa, garante que o banco libere recursos conforme a obra avança, não antes. Isso protege o comprador e dá transparência para o incorporador, certo? Estratégias práticas, pessoal. Nunca lance sem checklist completo e memorial registrado. Utilize SPE e patrimônio de afetação em projetos com investidores. Elejam a comissão de representantes com transparência. Mantenham relatórios mensais e fotos de avanço físicos organizados e atualizem o CUB e cronograma sempre que houver alteração relevante no projeto. Certinho? Agora vocês entendem a lei de incorporação, quando ela se aplica, o que ela exige, quanto custa e como proteger o seu negócio com ferramentas inteligentes. Pessoal, aguardo vocês na próxima. Hoje nós vamos caminhar juntos do terreno ao habite e vamos entender o que fazer, quando fazer e como não deixar o relógio do dinheiro parar, ok? Vamos começar com a visão macro do ciclo da incorporação. Tem 5 grandes fases que vão definir o cronograma ali. Primeiro, aquisição do terreno. Vamos esmiuçar um pouco. Tem a parte jurídica, urbanística e ambiental. Modalidades seriam compra, permuta física ou financeira, um prazo médio ali para essa etapa da aquisição do terreno de 30 a 60 dias. Um erro comum é comprar antes de validar o zoneamento. Jamais compre, tá? Depois vem a parte do estudo de viabilidade mais o projeto legal, que é o EVTE, mais o projeto arquitetônico, consulta prévia na prefeitura, ajuste de densidade, recuos, gabaritos, né? E você vai ter ali um prazo médio de 60 a 90 dias. Depois vem a parte do licenciamento e o alvará de construção, que é a parte que você vai deliberar com a prefeitura, corpo de bombeiros, meio ambiente, trânsito, saneamento, vigilância, né? Vai correr ali um prazo médio entre 90 até uns 180 dias. Depois vem a etapa de registro da incorporação, que tem, né, ali regida pela Lei 4.591 de 64, onde você vai formalizar o projeto para a venda das unidades. Vai levar um tempo de 30 a 90 dias média, tá? Feitas essas etapas, você vai para execução e entrega, que é a obra mais o habite. O prazo vai estar entre 12 a 36 meses, vai variar ali conforme o porte, né? Uma dica para vocês, gente, alinhar cronograma jurídico mais físico financeiro. Então, se a gente detalha toda a etapa burocrática, a gente vai ter aqui consulta prévia, né, que é feita, por exemplo, na prefeitura, né? A documentação ali vai ser o croquis mais o zoneamento, você vai ter um prazo médio de 15 a 30 dias, né? E você solicita por e-mail para ter comprovação, tá bom? Depois, projeto legal, que também o órgão é a prefeitura. A documentação-chave ali vai ser a planta mais o memorial, vai levar de 60 a 90 dias. Antecipe ali as exigências ambientais, tá? Depois você vai ter o PPCI, vigilância, onde o órgão é o bombeiros, visa também. Documento ali vai ser plantas técnicas. Você vai levar um prazo médio de 30 a 60 dias, né? E uma dica para vocês é protocolos
digitais, aceleram. Depois vai ter o registro de incorporação, o órgão é o cartório de registro de incorporação. Os documentos são os projetos aprovados, memorial, planilha CUB, certidões, leva um prazo médio de 30 a 90 dias, né? Conversem ali com o cartório antes de protocolar, tá? A parte do habite e verbação, né, que é prefeitura mais RI. A documentação vai ser o alvará final mais vistoria, vai levar de 60 a 90 dias. Deixem a convenção já pronta junto, tá? Vai facilitar muito a vida de vocês. O custo médio total do trâmite é em torno de 40 a 120 mil. Vai variar muito ali do tamanho do seu projeto, né? E também da cidade, tá? Depois a gente vai explanar um pouco em relação à linha do tempo mesmo, aquele paralelo jurídico versus o financeiro. Por exemplo, a compra do terreno, a gente já falou, de 1 a 2 meses. Então, uma atividade em paralelo que você pode ir fazendo é o estudo de viabilidade, né? E o impacto que você vai ter ali financeiro é a imobilização desse capital. Na etapa do EVTE mais projeto, que é de 2 a 3 meses, uma atividade em paralelo é a captação de investidores, né? E o impacto financeiro vai ser o custo técnico ali moderado. Na etapa lá do licenciamento, que é de 3 a 6 meses, uma atividade em paralelo que vocês já podem fazer, né, é a pré-venda mais marketing, tá? E o impacto financeiro ali vai ser o custo fixo mais juros de capital. Enquanto vocês estiverem na etapa de registro de cartório, que é de 1 a 3 meses, uma atividade em paralelo que vocês podem estar fazendo é o início da venda legal, certo? E o impacto ali financeiro vai ser a receita inicial. Na etapa obra, que leva de 12 a 36 meses, aí vai variar do cronograma de vocês, mas é uma média. Uma atividade em paralelo que vocês podem fazer é a execução mais repasse bancário, certo? Então, o impacto financeiro ali vai ser um fluxo forte. E na etapa habite, que dura de 2 a 3 meses, a atividade em paralelo é entrega mais pós-venda. E aí o impacto financeiro seria o encerramento do caixa, certo? Erros que travam os prazos, pessoal. Comprar sem due diligência, protocolar licenças com documentos vencidos, não consultar o cartório antes de projetar, ignorar exigências ambientais, não alinhar cronograma jurídico versus o financeiro, tá bom? Dicas práticas para vocês. Montem um mapa visual com todas as etapas irresponsáveis, protocolo sempre em paralelo. Falem com o cartório antes de aprovar o projeto, guardem comprovantes digitais de protocolo, atualizem o cronograma físico-financeiro a cada 30 dias, certo? Vamos falar também de risco, aceleração e finanças. Vamos fazer tipo um mapeamento de risco aqui por etapa para vocês. Então, por exemplo, na etapa do terreno, o risco típico que tem ali é o embargo ambiental ou o litígio. Quais que são as estratégias para a gente mitigar, né? Fazer o due diligência mais a averbação prévia. Na etapa licenciamento, o risco típico seria exigências excessivas. Então, a estratégia ali de mitigação, consultoria especializada em prefeitura, tá? Na etapa cartório, o risco é exigência de memorial revisado, né? Então, uma estratégia ali seria antecipar checklist do cartório. E na etapa execução, o risco é o atraso de obra, custo financeiro, e uma estratégia para minimizar seria planejar múltiplas frentes de execução. Na etapa de venda, o risco é o registro pendente, o bloqueio de financiamento, e a estratégia seria sincronizar jurídico com marketing, certo? Combinado, pessoal? Estratégias, minha gente, para acelerar. Então, faça um dossiê digital organizado, aquele PDF único com índices, né? Não aquele negócio todo separado e bagunçado.
Façam pré-reunião com técnicos da prefeitura e cartórios antes do protocolo, acompanhamento diário por assessoria local, reaproveitamento de laudos de projetos vizinhos, quando permitido, claro. Relacionamento institucional, que é conversar ali com fiscais, engenheiros-chefes, agiliza bastante o momento de vocês. Uma parte que eu acho importante é a relação com o financiamento. Então, nenhum banco ele libera recursos sem o registro da incorporação. Por isso, a fase jurídica, gente, vai definir quando entra o crédito e quando a obra começa. Um erro comum é planejar obras antes da liberação cartorária, tá? Então, minha gente, agora a gente já tem ali uma visão, o caminho técnico, jurídico, financeiro da incorporação imobiliária. Vocês já sabem aí o tempo de cada fase, o que pode rodar junto, o que nunca deve ser atropelado também. E a gente vai finalizando mais essa etapa e eu aguardo vocês na próxima. Vamos seguindo? Vamos falar agora, minha gente, sobre como montar um cronograma físico, financeiro e estratégico, tá? Quando o cronograma ele é bem feito, ele não é só uma tabela, porque é ali que vai morar a previsibilidade, o fluxo de caixa, a relação com o investidor, o banco e a equipe de obra. Então, hoje, nessa aula, nós vamos aprender a montar o cronograma físico-financeiro estratégico completo. O que cada linha significa, como conectar engenharia, financeiro e comercial e também como transformar atrasos em decisões e não em prejuízo, ok? Vamos começar com a visão estratégica do cronograma, porque o cronograma ele é o elo entre tempo, dinheiro e resultado. Ele mostra quando entra o capital, quando sai, quando o caixa aperta e quando o lucro aparece, tá? Então, quem domina o cronograma domina o investidor. O cronograma ele é o contrato invisível entre o incorporador e o dinheiro, tá? Guardem essa frase na cabeça de vocês. Vamos planar ali 3 dimensões. Que dimensões são essas? A física, a financeira e a estratégica. Então, pergunta-chave. O que é que acontece na dimensão física? Né? Você vai ter que olhar ali a ferramenta que é a curva S da obra. Na financeira, a pergunta é quanto custa e quanto entra, né? A ferramenta vai ser o seu fluxo de caixa, né? E a dimensão estratégica, a pergunta é como decisões mudam o resultado, né? E sua ferramenta vai ser simulações de cenário, certo? Como que vocês vão montar ali num passo a passo prático? Primeiro, vocês listem as etapas físicas, mobilização, acabamento, entrega. Depois, atribua percentuais de execução a cada uma. Vai associar custos baseados no orçamento, o CUB mais o BDI, certo? E aí vai fazer a distribuição no tempo, que é a curva S. Vocês vão incluir entradas, que são os aportes, vendas, repasses, calcular o saldo acumulado e analisar o pico de caixa negativo e planejar capital de giro, certo? Então, usem cores e gráficos ali. O cronograma, ele precisa ser visual, certo? Cronograma, minha gente, é igual ferramenta de negociação. Então, com investidores, você prova ali a previsibilidade, vai definir datas de aporte. O cronograma com bancos vai ser a base de liberação de parcelas, né? Com fornecedores, é ele que vai permitir ali parcelar entregas e pagamentos, né? Com compradores, o cronograma é que vai justificar reajustes e prazos, certo? Então, ele é muito importante. O cronograma, de fato, ele é uma ferramenta de negociação. Tem também a etapa da integração engenharia versus comercial versus financeiro, que seria esse marco físico, né? Por exemplo,
Teria ali a fundação, estrutura 50%, fachada pronta, habite, né? E aí você teria que ter ações comerciais, ações financeiras. Na fundação, por exemplo, a ação comercial é o início da pré-venda e na financeira é o aporte 1, certo? Na estrutura, 50%, a ação comercial é campanha visual, obra em ritmo acelerado, por exemplo, né? E a ação financeira é entrada de repasses. Lá na parte de fachada pronta, a ação comercial seria o aumento de preço, de valorização, ou na parte da estrutura, né, já finalizada, ou finalizando. A ação financeira seria a redução de capital próprio. E na parte do habits, a ação comercial é o encerramento de vendas, e ali na parte financeira é a liberação de lucro, certo? Então, a venda ela precisa acompanhar o avanço físico, é o casamento entre a obra e o caixa, tá? Simulação de cenários. Vocês montam 3 colunas, o cenário otimista, o realista e o pessimista. No otimista, a obra adianta 10%, então os juros caem, o lucro sobe. No realista, segue o planejado, tá? E no pessimista, atraso de 3 meses, custo financeiro, mais 250 mil, por exemplo. Porque aí vocês vão ter como testar hipóteses e vão poder ali atualizar projeções, entenderam? Então, o cronograma vai viver mesmo. Dito isso, a gente pode falar também da leitura gerencial e também de indicadores. Tem vários tipos de indicadores, gente. Tem indicador de burn rate, cash gap, eficiência de obra, playback real, ROI anualizado, né? O burn rate seria o gasto médio mensal, que tem uma meta saudável ali menor do que 8% do orçamento total, né? O cash gap seria ali o tempo entre saída e entrada de caixa, né? E uma meta seria menor ou igual ali a 60 dias. Uma eficiência de obra, o significado seria o percentual físico dividido pelo percentual financeiro. E uma meta seria próximo de 1. O mais próximo ali seria o mais saudável. O playback real, o significado é mês em que caixa zera, certo? A meta saudável seria menor do que 70% do prazo total. Um ROI anualizado, o significado seria o retorno sobre capital investido, e uma meta seria maior ou igual a 15% ao ano, tá? Então, saber ler o cronograma, pessoal, é muito importante, tanto quanto montar esse cronograma. Uma outra parte que eu acho importante a gente explanar é os erros que vão matar o cronograma mesmo. Então, planejar a obra sem casar com o jurídico, esquecer variação de insumos e reajuste CUB, não reservar 7% de contingência, tratar o cronograma como arquivo estático, não revisar mensalmente com o engenheiro e financeiro. Então, isso aqui são problemáticas que vocês têm que evitar, né? E dicas para vocês seria criar o hábito ali de revisar o cronograma com o contador, o engenheiro, fazer tudo junto, usar o cronograma como pauta de reunião com investidores, atualizar indicadores trimestralmente e lembrar que quem controla o cronograma controla o caixa, quem controla o caixa controla o lucro, certo? Então é muito nesse direcionamento. Então agora vocês já dominam ali o coração financeiro, né, de uma incorporação, aprenderam a montar, a ler, usar o cronograma como ferramenta de gestão, negociação e rentabilidade. Então, estamos aqui finalizando a nossa aula e eu aguardo vocês na nossa próxima. Até já! Vamos falar sobre precificação? Porque precificar o empreendimento, pessoal, não é colocar número numa planilha. É contar uma história de valor com base em dados, tempo e risco. Então, hoje,
nós vamos entender como que os incorporadores eles vão formar os preços. Eles vão fazer ali as análises de mercado, estratégia e também as percepções. Importante isso. Vamos começar falando sobre a lógica do lucro, o raciocínio do incorporador. O preço, pessoal, ele é o reflexo de 4 forças. Que forças são essas? Mercado, tempo, liquidez e risco. O que cada uma vai representar? A força do mercado é a oferta, a demanda e sensibilidade ali do comprador. Como que ela vai influenciar? Ela vai definir o teto psicológico do preço, certo? Quando a gente fala em tempo, o que ele vai representar é o custo do capital e a valorização futura. E isso vai influenciar em definir o momento ideal de reajuste, certo? Quando a gente fala em liquidez, o que ele representa é a velocidade de venda. E o que ele influencia é o equilíbrio fluxo e margem, certo? Quando a gente fala em risco, o que ele representa é o jurídico, o construtivo, o comercial, e ele vai estar ali influenciando na determinação da taxa mínima de retorno. Então, lembrem que o preço ele é o espelho do risco que você aceita correr, tá bom? Dito isso, vamos para o método das 3 margens. O que é isso? Método das 3 margens. É o tipo de margem que tem a operacional, a empresarial e a emocional, tá? Que cada uma vai significar. A operacional é o lucro ali matemático do empreendimento. É a aplicação prática do básico, custo versus lucro, certo? O empresarial é o ganho estratégico de portfólio e marca. Então, é criar autoridade e atrair capital. E o emocional é o valor percebido pelo cliente e também pelo mercado. Então, é a justificativa ali do preço acima da média, por exemplo, num alto padrão. Né? A percepção. Vamos planar também sobre a precificação em 3 fases, que é a estratégia de movimento. O que são essas 3 fases? É o lançamento inteligente, a consolidação e a escassez controlada. Qual que é o objetivo de cada uma? No lançamento inteligente, liquidez e tração, certo? A estratégia é preço de entrada, mais bônus de urgência e fazer uma comunicação para quem chega primeiro. Resumindo, é isso. Na parte da consolidação, o objetivo é fazer margem saudável e a estratégia é reajuste gradual, conforme avanço físico, né? E a comunicação é obra em ritmo acelerado. Na fase escassez controlada, o objetivo é o valor máximo e a estratégia seria o estoque final como produto premium. Preço, pessoal, é movimento. Ele vai nascer barato para ganhar confiança e vai terminar caro para consolidar a autoridade, em sua maioria das vezes. Depois a gente vai falar bastante também sobre pesquisa e sensibilidade de mercado. Então, antes de precificar, teste o mercado. Faça simulações de preço com corretores de referência, compare ali lançamentos próximos, qual que é a absorção versus preço, use sondagem digital, quantos leads se interessam em cada faixa, calcula o ponto ótimo, preço que mantém velocidade de venda e margem mínima de 20%, certo? A estrutura de custo real, ela também é muito importante. O que é isso? Vamos pegar as categorias: terreno, projetos, licenças, obra direta, indiretos, marketing, financeiro, contingência, lucro líquido alvo. Qual que seria um percentual médio ali sobre VGV? Na parte do terreno, estaria entre 10% a 25%, com observação para permuta, tá? Que é igual ao menor custo inicial e mais lucro. Na parte de projetos e licença, o percentual médio sobre VGV seria de 3% a 5%, e a observação seria incluir ali a RT, RRT, taxas, sondagens. Na obra direta,
o percentual médio sobre o VGV seria de 35% a 45%. E as observações seriam ali ajustar por padrão de acabamento, tá? Na categoria indiretos, marketing seria de 5% a 8% em relação ao percentual médio sobre o VGV, né? E a observação para vocês seria incluir a corretagem e mídia. No financeiro, de 3% a 6% sobre o percentual médio do VGV, e a observação seria juros, repasses, capital parado. Na parte da contingência, de 3% a 5% do VGV, e a observação seria a reserva obrigatória. No lucro líquido-alvo, de 15% a 25% médio sobre o VGV, e a observação seria ali o ajuste por risco e porte, certo? Preço médio de venda é igual ao custo total vezes 1,22, dividido pela área vendável, considerando um lucro ali de 22%. Vou repetir, tá? O preço médio de venda é igual ao custo total vezes 1,22, dividido por área vendável, considerando lucro de 22%. Quando a gente vai para cálculos e ROI de decisão, o que isso significa? Que o lucro líquido ele é igual receita menos custo total, certo? Margem é igual lucro dividido por receita vezes 100. E ROI é igual lucro dividido por capital investido vezes 100. A parte de matriz de precificação e decisão, a gente pode fazer como se fosse uma planilha cruzando, né? Margem-alvo, velocidade de venda, custo do capital, preço ótimo por metro quadrado, decisão. Um exemplo, margem-alvo, 20%, velocidade de venda, 6 unidades por mês, custo do capital, 1,1% ao mês, preço ótimo metro quadrado, 3.400, decisão, manter. Uma margem-alvo, 25%, a velocidade de venda já vai sair de 6 unidades por mês e vai para 4 unidades por mês. Custo do capital, mantém, 1,1% ao mês. Preço ótimo por metro quadrado, sai de 3.400, vai para 3.600. Decisão, reduzir ritmo, proteger margem, certo? Margem-alvo, 18%, velocidade de venda, aumenta, vai para 8 unidades por mês. Custo do capital, 1,1% ao mês. Preço ótimo por metro quadrado, 3.250. Decisão, acelerar, captar caixa. Quando você ensina, né, quando você aprende a ter essa decisão, o preço ele não é fixo. Ele é um ajuste dinâmico conforme o jogo financeiro. Então, por isso que eu brinquei aqui com vocês de fazer essa matriz de precificação para vocês entenderem, né? E a precificação por posicionamento de marca também, estratégia, por exemplo, competitividade, baixo preço, resultado esperado, volume rápido, menor margem, automaticamente, estratégia de valor, preço médio com diferenciais, resultado esperado, liquidez constante, margem segura, né? Estratégia de autoridade, preço acima da média, resultado esperado, menor giro, maior lucro unitário, marca forte, certo? Então, quem precifica pela planilha, compete. Quem precifica pela percepção, lidera. Vocês vão entender ali o mercado. Um caso comparativo, né? Você faz o empreendimento versus a estratégia. Um projeto A com a estratégia de uma margem de lucro X versus um projeto B com uma margem de lucro Y. E aí vê em relação às vendas, se vai ser mais lenta, se vai ter liquidez travada, se vai ser vendido mais rápido ou não, para você chegar ali na conclusão do incorporador, certo? Erros que destroem a precificação, confundir preço de tabela com estratégia de vendas, ignorar custo do tempo e inflação, não considerar imposto e corretagem, não reajustar conforme curva de valorização e também copiar o preço do vizinho sem entender o padrão, tá bom? Dicas para vocês: usem o cronograma financeiro como bússola de reajuste, criem gatilhos de escassez planejada a cada fase.
Façam simulações mensais ali de ROI com base em vendas reais e ajustem margem quando o custo de capital mudar. E lembre, preço não se define, se defende, tá bom? Então agora vocês entenderam como que o incorporador ele forma preço com visão empresarial. Você aprendeu a unir custo, tempo, percepção e posicionamento também em uma única equação de lucro, certo? Dito isso, eu espero vocês na próxima. Vamos falar sobre como financiar sua obra? Pode ser com ou sem banco. Então, pessoal, vocês podem ter ali desde o capital próprio ao mercado financeiro. Como que vocês vão planejar, captar e controlar o dinheiro de uma obra sem perder a autonomia e sem deixar o lucro escapar, tá bom? Então, nessa aula, você vai entender o que diferencia um construtor de um desenvolvedor. O construtor, ele pensa na obra, o desenvolvedor, ele pensa no dinheiro da obra. E é aqui que vai nascer os lucros ou então as quebras nos fluxos de caixas, nas decisões de capital, nos juros que você paga ou deixa de pagar. Então, nós vamos hoje falar sobre financiamento de obra com ou sem banco e ainda como calcular o custo efetivo e o retorno de cada estratégia, tá bom? São 4 fontes de capital que mantêm o empreendimento vivo: o capital próprio, capital de clientes, que é o autofinanciamento, capital de terceiros, que pode ser banco, fundos, investidores, capital via recebíveis, securitização, tá? O capital próprio, a origem é o caixa da empresa, os sócios, e a vantagem é que você tem ali o total controle. Já na parte de autofinanciamento, que é o capital de clientes, vai vir ali de entradas e parcelas. E a vantagem é que sem juros, é um fluxo contínuo. O risco é inadimplência, atraso, né? E o melhor uso seria ali para produtos de alta liquidez. Na parte de capital de terceiros, que são os bancos, fundos, investidores, a origem seria o crédito estruturado, as vantagens seria escala, você vai ganhar mais fôlego também. O risco é o juro, né? E também as garantias. E o melhor uso seria para obras médias e grandes, tá? Na parte de capital via recebíveis, que são as securitizadoras, né? A origem seria ali as vendas performadas e a vantagem é a antecipação sem dívidas. O risco seria o deságio sobre a carteira e o melhor uso seria para projetos maduros ali, fase final, tá? Então, o fluxo, gente, ele é rei. O lucro sem fluxo, ele é ilusão. Como que funciona o financiamento bancário? Um passo a passo real. Então, a gente vai pegar ali a pré-análise de crédito. Empresa com mínimo de 2 balanços positivos, sem restrições fiscais e um histórico de execução comprovada, tá? Garantias exigidas, terreno livre de ônus, um equity mínimo de 20% a 30%, SPE exclusiva para o projeto, documentações que travam muita gente, cronograma físico-financeiro aprovado, planilha de orçamento, que é o CUB, SINAP, projeto aprovado e alvará emitido. Fluxo bancário, liberação por medição, engenheiro do banco que atesta, tá bom? Juros incidem sobre valores liberados e o repasse dos clientes quita parte da dívida. Parte de financiamento sem banco, que é o capital privado e vendas, autofinanciamento com vendas, certo? Estrutura ideal, 20% de entrada, mais 60% durante a obra, mais 20% pós-chaves, certo? Prevê inadimplência ali de 8% a 10%. Criar fundo de amortização para fôlego em meses fracos. Qual que é um erro comum? Confundir entrada com lucro. Entrada de cliente é capital de giro da obra, não resultado, certo? Quando a gente fala em investidores privados, eles investem via contrato de participação ou cotas de SPE. O retorno médio esperado vai ser entre 15% a 25% ao ano. E os instrumentos vão ser contrato de mútuo
conversível, que seria vira participação se não for pago. Acordo de participação já define ali um percentual do lucro líquido, ideal para projetos de 10 a 30 mil, com prazos de até 36 meses, tá? Recebíveis e securitização. Vocês vão transformar ali parcelas de clientes em títulos, que são CCIS. Vão vender para FIDS, né? Bancos ou investidores institucionais. O deságio médio é de 12 a 18% do valor nominal e libera caixa sem juros bancários diretos. Então, lembra, nesse caso vocês vendem para FIDCs, bancos ou investidores institucionais, tá bom? Estruturação financeira avançada, que é o nível incorporador. O que é isso? Instrumento, o CCI, que é a cédula de crédito imobiliário, que é título que representa o crédito das vendas. Quando usar obras em pré-vendas sólidas, observação para vocês, usado em securitização, tá? O CPR imobiliária, que é a promessa de entrega futura com valor financeiro, quando usa empreendimentos rurais ou loteamentos, observações, ideal para captar em cooperativas, debêntures de infraestrutura, que são títulos emitidos no mercado de capitais, quanto que usam em projetos grandes e sustentáveis, por exemplo, observações, isenção de IR para investidor pessoa física, tá? O FIDC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, quanto que vão usar? Antecipação de parcelas de clientes, observação, taxa CDI mais 2 a até 4%, mais ou menos. Instrumento ali, o CRA, CRI, que são os certificados de recebíveis. Quanto que usa? Captação via mercado. Observação, usado por grandes loteadoras e incorporadoras, tá bom? Como que calcula, gente, o payback, o ROI e o TIR? A fórmula prática do payback, que é o tempo necessário para recuperar o investimento. Payback é igual investimento inicial dividido pelo fluxo de caixa médio anual, certo? O ROI, que é o retorno sobre investimento, ele é igual ao lucro líquido dividido por investimento total. O resultado disso vezes 100. O TIR, que é a taxa interna de retorno, é a taxa que zera o VPL, usada para comparar fontes de capital, tá bom? Uma planilha estratégia de fluxo financeiro, uma estrutura mínima, gente. Vocês têm que ter ali o mês, as entradas, né, que seriam clientes, banco, investidores, as saídas, que seria ali obra, imposto, marketing, ter o saldo, juros acumulados e as observações, tá? Essa planilha vai junto com a ideia do simulador de financiamento e payback, que é o comparando o capital próprio versus banco versus investidores. Erros que derrubam ali os desenvolvedores. Ignorar o custo de oportunidade, o dinheiro parado tem custo. Subestimar o impacto do INCC sobre contratos longos, não negociar cláusulas de carência em contratos bancários, misturar contas da empresa com SPE, financiar obras com parcelas futuras sem fluxo real, desconsiderar custo de capital de giro e de comercialização, certo? Dicas para vocês. Nunca comece uma obra sem prever 3 meses de reserva de caixa. Usem juros simples até a entrega e composto após o repasse. Bancos financiam projetos, investidores financiam pessoas. Construam ali credibilidade, tá? Tem um modelo híbrido, 30% capital próprio, 40% crédito bancário, 30% fluxo de vendas. Toda decisão financeira deve responder a uma única pergunta: quanto tempo o dinheiro leva para voltar, tá bom? Então agora vocês têm aí a visão completa do financiamento imobiliário, entender o banco, o investidor, o cliente e o tempo e o que é juros mais caro da construção, tá bom? Terminado, aguardo vocês na próxima aula. Estratégias de pré-venda e comercialização que antecipam receita. Ó, que coisa boa!
Como vender antes de construir e transformar a pré-venda no motor financeiro do empreendimento, em loteamentos e incorporações. Então, aqui o objetivo é vocês aprenderem a estruturar campanhas, fluxos e gatilhos que geram caixa antes da obra começar, reduzindo risco e custo de capital, certo? Toda grande incorporação começa a dar lucro antes da primeira fundação. A pré-venda é o primeiro tijolo invisível da obra, é ela que garante o fôlego de caixa e também o sucesso da execução, certo? Então, hoje nós vamos aprender como estruturar e executar uma pré-venda estratégica, seja ali num loteamento horizontal ou num empreendimento vertical, tá bom? Então, para antecipar a receita e proteger seu fluxo financeiro. Primeiro, o que é pré-venda e por que ela define o lucro? Pré-venda, gente, é o período ali entre a aprovação do projeto e o início da execução, em que o empreendedor ele vai validar o produto e gerar caixa antecipado, certo? É parte do financiamento da obra, não só uma etapa comercial. Cada real que entra antes da execução diminui juros e aumenta ROI. Quem faz pré-venda financia a obra com o cliente. Quem não faz, financia com o banco, certo? Como que a pré-venda funciona na prática? Ela vai definir produtos e tabela de lançamento, vai criar proposta de valor irresistível, né? Ela vai iniciar captações de leads antes da aprovação final, vai mapear ancoragens, parceiros, corretores, bancos, construtoras, vai lançar oficialmente com campanhas e gatilhos, vai converter pré-reservas em contratos firmes, com um sinal financeiro ali real. Estudo como que a pré-venda funciona ali na prática, certo? Pré-venda para loteamentos, que é a estrutura horizontal. São etapas ali entre validação de demanda, pré-lançamento digital, lançamento oficial, que é o evento físico, oferta âncora e pós-lançamento, que é a fidelização. Cada uma vai ter sua ação, cada uma vai ter sua meta. Na parte de validação de demanda, a ação é pesquisa local e absorção, renda, metragem, ticket, e a meta seria ali 200 cadastros qualificados, por exemplo. O pré-lançamento digital, a ação seria a landing page, vídeos da área, tour aéreo, e a meta seria de 3 a 5% de leads convertidos. Tem que ter esse mapeamento do percentual. Na etapa de lançamento oficial, no evento ali físico, a ação é tenda de vendas, maquete, corretagem exclusiva, e a meta é 30% de estoque no primeiro fim de semana. Na etapa de oferta âncora, a ação são lotes com condição especial para liquidez, e a meta é que de 10 a 15% de desconto por tempo limitado. No pós-lançamento, que é a parte da fidelização, a ação seria plano de indicações, mais presença física no local, e a meta é manter de 5 a 10 vendas semanais, tá bom? Em loteamentos, pessoal, o cliente compra o sonho de um bairro, não o terreno. Então, use ali o storytelling, qualidade de vida, natureza, pertencimento, tá? Tem que ter toda essa parte ali emocional envolvida. Pré-venda para incorporações nos verticais. São 5 etapas também. Pré-lançamento, que é um pré-lançamento silencioso, campanha teaser, lançamento oficial com coquetel, tour de apartamentos decorados, estratégias de gatilhos, o pós-lançamento, fidelização e upgrade. Cada uma vai ter sua ação, cada uma vai ter sua meta. Lá no pré-lançamento do vertical, a ação são anúncios segmentados, mais corretagem. Então, a meta base ali é de 200 a 300 leads ativos. Na campanha teaser, imagens renderizadas, mais storytelling de conceito. E a meta é criar desejo, né? Não preço ainda. No lançamento oficial, onde tem coquetel, tour de apartamento decorado, a ação é a experiência da marca mais exclusividade ou mais o que for o objeto dela ali de atingir. A meta vai ser de 20 a 30% do estoque em 30 dias. Estratégia gatilho. A ação é escassez, valorização e bônus temporário.
a meta é reajuste de 3 a 5% após 20% vendido. No pós-lançamento, onde vai ocorrer fidelização e upgrades, a ação são campanhas de recomendação e cross-sell. A meta é engajar compradores atuais como promotores, né? O incorporador, ele vende o conceito de morar, não o metro quadrado, tá? Como a pré-venda ela melhora o fluxo financeiro? Vamos pensar em ações, impactos no caixa e impacto na margem. Primeira ação, venda antes da obra. Impacto no caixa, reduz a necessidade de capital próprio. Impacto na margem, mais de 10 a 15% de ROI. Ação de entradas em parcelas. Impacto no caixa, gera fluxo mensal de financiamento interno. Impacto na margem, estabiliza a caixa. Ação antecipação de recebíveis. Impacto no caixa, libera capital rápido. Impacto na margem, reduz custo financeiro. Na ação venda com correção INCC, impacto no caixa, protege margem do aumento de custos. Impacto na margem, mantém ROI real. Na parte de cálculo do ponto de equilíbrio da pré-venda. O que é isso? Vamos fazer uma fórmula. Ponto de equilíbrio é igual custo fixo mais juros mensais de obras. O somatório disso dividido pelo lucro médio por unidade, certo? Então, você pega um custo fixo aí de 200 mil, um juro mensal de 80 mil. Lucro médio por unidade vai ser igual a 40 mil. Ponto de equilíbrio vai ser 280 mil, que é o custo fixo mais o juro mensal, 200 mais 80, 280 mil, dividido pelo lucro médio por unidade, por 40 mil, que vai dar 7 unidades por mês. Ou seja, vender 7 unidades por mês vai manter a obra financeira estável. Dei um exemplo aqui com números só para vocês fixarem. É fictício. Parte de estratégias avançadas de pré-venda. Pré-venda blindada, venda só com documentação, 100% revisada, vai evitar travas em cartório. Lançamento em ondas, abrir estoque em 3 etapas para controlar valorização, marketing de pertencimento, primeiros moradores, campanhas humanizadas, oferta de fundadores, desconto, mais nome em placa comemorativa, gatilho emocional, parcerias bancárias antecipadas, repasse pronto na assinatura, dinheiro na conta em 30 dias, tá? Erros que destroem pré-vendas, lançar sem definir preço estratégico por fase, não registrar incorporação, loteamento antes de divulgar, não treinar a equipe de vendas para objeções e fluxo financeiro, vender por emoção e travar registro, queimar margem com desconto sem gatilho real. Toda promoção sem estratégia, ela é uma confissão de desespero, tá bom? Estrutura de equipe e incentivos. A gente vai dividir aí em função, papel, remuneração recomendada. A função, coordenador de vendas. Qual que é o papel? Controle de metas e equipe. Remuneração recomendada, 1% sobre o VGV vendido. Corretor líder. Papel, gestão de lead premium. Comissão, mais 0,5% de bônus. Corretor base, que é aquela venda direta. Comissão por venda. Cada estado daí tem a sua forma de trabalhar. Em geral é de 5% a 6%. Closer, que é aquele finalizador, especialista em fechamento. A remuneração dele tem que ter 0,5% extra por contrato. Então, campanhas internas com metas semanais aumentam conversão aí em 25% média. Dicas para vocês. Pré-venda é guerra de percepção, não de preço. Faça o cliente sentir que ele entrou antes de todo mundo. Alinhe marketing jurídico e financeiro. Venda conceito, qualidade de vida, localização, legado. E lembre-se, quem vende primeiro escolhe o jogo, quem vende depois aceita o preço, tá bom? Então agora vocês entendem por que a pré-venda ela é o coração do financiamento comercial de um empreendimento. Ela garante ali fluxo, reduz risco e constrói autoridade no mercado. Tá certo, pessoal? Finalizamos por aqui. Até a próxima. Última aula desse módulo, vamos falar sobre como controlar sua obra para não perder dinheiro.
controle físico e financeiro na prática, o que monitorar, como prever desvios e como garantir lucros até o fim da obra. Você já ouviu a frase, o lucro está na compra? Mas eu te afirmo, o lucro está no controle, tá bom? Hoje você vai aprender como gerir sua obra com método, evitar desvio de caixa, controlar fornecedores e garantir que cada real investido volte em resultado. Por que empreendedores perdem dinheiro nas obras? Primeiro, falta de controle físico-financeiro integrado. O financeiro não conversa com o cronograma. Segundo, gestão reativa. Só se percebe o problema quando o caixa aperta. Terceiro, orçamento sem margem técnica. Subestimam imprevistos. Mínimo de 10% para imprevisto, pessoal. Quarto, falta de comparativo, planejado versus realizado semanal. Tem que fazer, porque aí você vai reajustando as próximas semanas. Quinto, tomada de decisão sem base em indicadores. Quem não mede não controla e quem não controla paga para trabalhar, tá bom? Então, estrutura de controle ideal. Quais que são as áreas? Planejamento físico, financeiro, suprimento, medições e relatórios, indicadores e reuniões. Você vai usar aí ferramentas, tem a frequência e os responsáveis. Vamos lá? No planejamento físico, a ferramenta é o cronograma físico. Você pode usar o MS Project, Excel ou Gantt. A frequência ela é uma atualização semanal e o responsável é o engenheiro responsável. Na área do financeiro, a ferramenta são planilhas de fluxo de caixa com previsões e despesas por etapa. A frequência é a atualização quinzenal. O responsável é o gestor financeiro. Na área de suprimentos, a ferramenta é o controle de insumos e compras. A frequência ela tem que ser diária e o responsável é o almoxarifado ali, o setor de compras. Na área de medições e relatórios, a ferramenta é o registro fotográfico e diário de obra. A frequência é uma atualização semanal e o responsável é o engenheiro de campo, tá bom? Na área de indicadores e reuniões, a ferramenta são os dashboards de KPIs. A frequência são reuniões quinzenais e o responsável são a direção, gestor de obra, tá bom? Controle, minha gente, não é custo, controle é o seguro do seu lucro. Como que monta o controle físico? Então, vamos dividir em etapas principais de cronograma. Primeiro, mobilização e instalação de canteiro. Segundo, terraplanagem, fundação. Terceiro, estrutura. Quarto, alvenaria, pavimentação. Quinto, acabamentos, urbanização. Sexto, instalações elétricas, hidráulicas, drenagem. Sétimo, entrega técnica e regularização. E aí vocês vão para os indicadores de acompanhamento físico, que é o indicador percentual concluído, que é a fórmula do percentual concluído seria etapas concluídas dividida pelo total de etapas e o resultado disso multiplicado por 100. A interpretação vai ser mostrar o avanço físico. O indicador de desvio físico, que é o percentual previsto menos o percentual realizado, que vai mostrar o atraso ou o adiantamento, certo? E o custo acumulado por metro quadrado, que é o total gasto dividido pela área construída, onde você vai detectar variações fora da curva. Previsto 45% da obra até o mês 6, realizado 38%, por exemplo. Então, seu desvio vai ser de 7%. Qual que seria uma ação ali? Revisar suprimentos, mão de obra e ritmo semanal. Como que monta o controle financeiro? Então, vamos pegar a categoria aqui, terreno, né? Uma subcategoria, aquisição, ITBI, valor planejado, 500 mil. Valor realizado, 505 mil. Diferença, mais de 5 mil. Observação, tá ok. Entendeu? Vocês entenderem. Então, vai ter a categoria, a subcategoria, que é em que etapa, né? Valor planejado, valor realizado, a diferença e aí a observação, que vocês vão ver se tá ok. Se vai faltar replanejar com o fornecedor, se a eficiência tá boa, se tem que ter reajuste, se tá dentro da margem ou se tá fora da margem, aí vocês vão conseguir fazer toda essa percepção do controle financeiro.
Tem os indicadores financeiros essenciais, né? Que é o desvio financeiro, a margem líquida real, o custo por metro quadrado executado. Então, por exemplo, o desvio financeiro, que vem em percentual. A fórmula é o realizado menos o planejado. O resultado você vai dividir pelo planejado, multiplicado por 100. O ideal é que ele seja menor ou igual a 5%. A margem líquida real é o VGV menos o custo total, resultado disso dividido pelo VGV vezes 100. O ideal é que seja maior ou igual a 25%. O custo por metro quadrado executado é o custo total dividido por metro quadrado construído. O ideal é que seja igual ou abaixo do orçado, certo? Sempre calcule custo real acumulado por fase. É o que vai mostrar se o projeto está comendo a margem antes da hora, tá bom? Dashboard de indicadores, que são os QPIs de obra. QPI, avanço físico acumulado. Meta, 100%, alerta, abaixo de 90% é igual a atraso. Desvio financeiro acumulado, meta 0%, maior do que 5% é igual a atenção. O QPI que fala do índice de trabalho, meta 0. Alerta, maior do que 2% é igual a problema de qualidade. Percentual de aditivo tem que ser menor ou 10%. Está com mais de 10% é igual a planejamento falho. Custo de oportunidade, INCC vezes margem. A meta tem que ser mais, né? Positiva. Alerta, quando o INCC supera reajuste, é igual erosão de margem. O bom gestor, gente, ele olha para os números e enxerga comportamento, não apenas valores, ok? Então, como criar rotina de controle? Um checklist semanal. Primeiro, atualizar cronograma físico e financeiro, revisar a entrada e saída de materiais, verificar status de medições e pagamentos, validar fotos de execução e relatório de campo, reunião de performance com responsáveis, fazer o checklist mensal, revisão de contratos e aditivos, atualização de curva de avanço versus custos, consolidação de fluxo de caixa real, projeção de 90 dias de caixa futuro. Ferramentas recomendadas. Cronograma físico, que é o MS Project, Trello, Excel, Grant, nível médio ali. Controle financeiro, através de planilha Excel, Asas, QuickBooks. O nível ali é bem fácil. Comunicação obra, WhatsApp Business mais Drive compartilhado, é um nível bem fácil mesmo. Dashboard de indicadores, Power BI, Google Data, Studio, um nível mais avançado. Mesmo uma planilha simples bem alimentada é melhor que um sistema caro vazio, tá? Erros mais comuns que vão destruir aí a margem de vocês. Deixar a engenharia gastar sem orçamento revisado, misturar despesas pessoais da empresa, falta de histórico de custos por tipo de obra, não ter política clara de aprovação de aditivos, ignorar o INCC nas projeções de custo, atrasar repasse bancário por falhas na medição. O controle é o que vai transformar um empreendedor comum em gestor de patrimônio. Quem domina o controle domina o lucro, gravem isso. E quem domina o lucro constrói o legado. Então, a partir de hoje, cada planilha de vocês é uma arma de inteligência. Use-a para enxergar antes de agir. Pessoal, finalizamos nosso módulo, né? Agradeço a todos vocês e espero vocês no nosso próximo. Tchau, tchau!